A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto nos revela que essa igreja era cheia de problemas, era uma igreja cheia de controvérsias, cheia de problemas de fato, né? E nós podemos listar pelo menos, quando nós olhamos assim de uma forma mais panorâmica, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos listar pelo menos 13 situações de problemas que surgiram dentro da igreja, situações que estão sendo questionadas, problemas que estão sendo questionados, né? Podemos citar pelo menos 13 situações de problemas que precisam ser resolvidos na igreja. E isso sem contar algumas e outras vezes que o apóstolo Paulo fala de alguns hereges, alguém que está distorcendo a palavra, alguém que está mercadejando a palavra, sem falar isso, né? Apenas situações realmente que Paulo escreve ensinando como a igreja resolver, tá? E rapidinho aqui, né? Rapidinho, só para você ter uma noção, tá? Lá, por exemplo, a primeira situação a se resolver na igreja de Corinto, você vai ver do capítulo 1 até o capítulo 4, que são divisões e dissensões. Surgiu grupos dentro da igreja, um dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, e ali o povo estava dividido, né? Estava havendo facções dentro da igreja, e Paulo disse que isso não é conveniente. A igreja tem que ser um corpo só, um povo unido, né? Um povo unido. E a segunda situação que a gente vê no capítulo 5 e também lá no capítulo 6, do verso 12 ao 20, Paulo falando sobre um caso de fornicação de um jovem que tinha se prostituído com a mulher de seu próprio pai, com a sua madrasta, né? E vemos ali no capítulo 6, do verso 12 ao 20 também, Paulo falando ainda sobre a questão do adultério, sobre a questão da prostituição e da fornicação. No capítulo 6, do verso 1 ao 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre disputas jurídicas, disputas jurídicas, litígios dentro da igreja, que é o que nós vamos tratar hoje, tá? E no capítulo 7, nós vamos ver Paulo tratando sobre causas de separação, de divórcio, de pessoas solteiras e pessoas virgens, né? Como resolver essas situações, algum questionamento, algumas perguntas, e o apóstolo está lá orientando os irmãos. No capítulo 8 e também no capítulo 10, do verso 14 ao 33, Paulo adverte os irmãos sobre as divergências sobre o comer carnes sacrificadas. Quer dizer para os irmãos que todos esses assuntos nós vamos tratar na igreja, tá? Eu estou só trazendo aqui, falando dos problemas da igreja de Corinto, a gente vai tratar de um por um, tá bom? Já tratamos de um na semana passada, que foi sobre a prostituição e a fornicação, como tratar o pecado dentro da igreja, o que fazer com aquele irmão que caiu em adultério e prostituição, né? E também hoje nós vamos falar sobre a questão litigiosa, né, de disputa, até jurídica, né, irmão, até colocando irmão na justiça dentro da própria igreja. A gente vai falar de um por um, né, semana que vem outro, na outra semana outro, a gente vai estar falando sobre isso, tá? E no capítulo 9, do verso 1 ao 14, o apóstolo Paulo está mostrando ali claramente, né, que a igreja de Corinto não está reconhecendo a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Embora foi Paulo quem fundou aquela igreja, né? Na sua terceira viagem missionária, Paulo passou ali 3 anos ali naquela cidade para fundar aquela igreja, e agora aquela própria igreja não está querendo reconhecer a autoridade apostólica de Paulo, por causa de algumas facções que surgiu dentro da igreja. Não a igreja como um todo, mas uma parte da igreja. No capítulo 10, do verso 1 ao 13, nós vemos ali Paulo repreendendo sobre a murmuração, o egoísmo, a cobiça e a idolatria. Dentro da igreja de Corinto é isso: murmuração, egoísmo, cobiça e idolatria. No capítulo 11, do verso 1 ao 16, nós vamos ver divergência sobre o uso do véu e o corte do cabelo da mulher, né? Se a mulher tinha que continuar usando o véu ou não, se a mulher podia cortar o cabelo curto ou não. E Paulo ele trata sobre esse assunto, e nós vamos tratar também, tá? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 ao 34, o apóstolo Paulo fala sobre uma questão que ele diz que se sente envergonhado de estar havendo divisões e acepções de pessoas na ceia do Senhor. Os irmãos estão celebrando para fazer a ceia do Senhor e não estão fazendo da forma correta, de modo estão fazendo acepção. Bota o grupo dos ricos para um lado e os pobres para o outro. Quem tem comida come, quem não tem não come. Toda essa confusão a gente também vai tratar sobre isso. No capítulo 12 ao capítulo 13, os 2 capítulos seguidos, Paulo fala sobre os propósitos dos dons e a desarmonia em seus exercícios lá dentro da igreja de Corinto.
No capítulo 14, do 1 ao 25, Paulo fala da disputa de dons. Quem tem um dom maior, quem tem um dom melhor. O meu dom é maior, o teu dom é menor. Estava surgindo isso dentro da igreja de Corinto. E no capítulo 14, do verso 26 ao 40, Paulo fala sobre o mau uso dos dons e a desordem no culto. Que os irmãos que tinham dom não estavam sabendo usar os dons direito, e o culto estava cheio de desordem, né? Parecia um culto da igreja neopentecostal e da igreja pentecostal contemporânea. E Paulo estava tentando resolver aquela situação, que o culto não pode ter desordem, tá? E não pode, os dons não podem ser usados de forma errada de modo algum. E no capítulo 15, a 13º problema, aqui dentro da igreja de Corinto, que a gente listou, né? Está havendo dúvidas e questionamentos sobre a ressurreição. Tem grupos de irmãos dentro da igreja que não acreditam na ressurreição dos mortos, né? E Paulo escreve dizendo que sim, que os mortos vão ressuscitar sim. E ele trata todo esse assunto, o capítulo inteiro, até o versículo 59, se eu não me engano, 58, 59, é o capítulo inteiro. 15, Paulo fala sobre isso. E no capítulo 16, né? Paulo já não fala mais de problemas. Ele apenas lembra os irmãos sobre a coleta que está sendo feita, a arrecadação de alimentos para os crentes pobres da Judeia, né, que nós temos esse capítulo também, como o capítulo 8 e o 9 de 2 Coríntios, como modelos para se retirar, fazer as ofertas, né? E também Paulo faz aqui suas recomendações e saudações finais no capítulo número 16, tá? Então aqui rapidamente, né, só mostrei para os irmãos como a igreja de Corinto. Você vê que era uma igreja que tinha dons, era uma igreja onde a graça de Deus se manifestava, mas era uma igreja que estava se tornando uma igreja muito carnal, perdendo o alvo, perdendo o propósito. E Paulo escreveu essa primeira carta, irmão, tratando sobre muitos problemas, e vai ser muito proveitoso para nós estudar sobre esses assuntos, tá?